Suponhamos que nós estamos em 2026 e recebemos a triste notícia de que pela quarta vez Luiz Inácio Lula da Silva consegue voltar à cadeira da presidência da República. Jair Bolsonaro não pôde concorrer à presidência pelo fato de que a primeira turma do STF o julgou e o condenou pelos atos do dia 8 de janeiro, ao qual disseram que ele tramou uma suposta trama golpista que ia dar um golpe de Estado, ia tirar a vida de um ministro, do presidente e do vice-presidente da República. E essa primeira turma julgou Bolsonaro e o condenou a mais de 20 anos de prisão. Aquele que recebeu o apoio de Bolsonaro para disputar as eleições de 2026, infelizmente chegou perto de vencer as eleições, mas por obra do acaso não conseguiu reverter a situação e Lula, infelizmente, sobe de novo a rampa e é coroado presidente da República pela quarta vez. Para a alegria da esquerda, para a alegria dos extremistas que são pela democracia, pela frente ampla, é dada uma festa e todo mundo de vermelho vai festejar. Os convidados dessa festa são presidentes democráticos, a exemplo disso, o Maduro, da Venezuela, e alguns outros do Irã, do Paquistão, da Rússia, da China, dessas democracias ao qual o presidente Lula tem uma relação muito boa e amigável. O presidente dos Estados Unidos nem convite recebeu. Mas imagina só como está a direita aqui no Brasil. Até fizemos maioria dos deputados de direita, maioria dos senadores, mas a presidência da República, infelizmente, não pudemos conquistar. Agora imagine só, nós com maioria dos deputados e com maioria dos senadores, chegou às eleições da Câmara e do Senado e nós conseguimos, por sorte, colocar um senador e um deputado de direita. Esse presidente do Senado agora decide pautar o impeachment de ministros da Suprema Corte. E o nome mais forte para ser impeachmentado no STF é Alexandre de Moraes. Suponhamos que ampla maioria dos senadores vota a favor e tira Alexandre de Moraes do STF, do Supremo Tribunal Federal. E agora Alexandre de Moraes vai ter que responder por tudo o que ele fez com deputados, senadores, com o presidente, com jornalistas, ao qual nós vimos que foi as pessoas que ele mais perseguiu. E não perseguiu apenas porque eram deputados, senadores, jornalistas, não só por isso, mas pelo fato de que eles tinham o viés de direita. Porque nós vimos claramente e temos acompanhado ao longo desse tempo que Alexandre de Moraes ele tem se baseado, segundo ele, nas leis, na justiça, para perseguir aqueles que são contra a democracia. Porque o fato de um senador, um deputado, um jornalista ter um viés de direita, um viés conservador, isso já é suficiente para ser considerado uma pessoa antidemocrática aqui no nosso país. O Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos, não foi fazer um passeio, não foi apenas brincar ou trazer sanções para o Brasil, de forma nenhuma. Mas ele foi com um objetivo claro, ele se absteve do seu mandato, ele se absteve das suas regalias que um deputado tem aqui no nosso Brasil, que ganha muito bem. Tem auxílio paletó, tem carro, tem apartamento, tudo pago pelos bolsos do contribuinte. Isso é um fato e é uma verdade. Os deputados, senadores, os juízes aqui do nosso Brasil, eles custam muito caro e nós pagamos a conta. E o Eduardo Bolsonaro decidiu abrir mão disso para ir para os Estados Unidos para lutar pelo bem da democracia, para pedir reforço e ajuda não só ao Donald Trump, mas a pessoas que estão ao entorno do presidente dos Estados Unidos, que tem uma mão forte para pesar contra as ilegalidades de Alexandre de Moraes aqui no nosso Brasil. Agora imagina só que nós conseguimos essa ampla maioria no Senado e na Câmara dos Deputados. Pergunto a você, como seria a democracia aqui no nosso Brasil se nós conseguíssemos tirar Alexandre de Moraes do STF?
Nós estamos vendo claramente que ele é quem manda e desmanda. Ele persegue quem ele quer. Ele manda a Polícia Federal no gabinete de quem ele quiser. Basta dar na cabeça dele algum pensamento, algum vento, algum sopro no seu ouvido, alguma coisa. Só basta um triscar de olho no seu pensamento que ele já manda a Polícia Federal fazer o mandato dele. E se brincar, dependendo da situação, o deputado pode perder o seu mandato, pode ter seu mandato cassado, pode ficar inelegível, como o Deltan Dallagnol. E, infelizmente, isso tem acontecido. Por exemplo, o Jair Bolsonaro, quando estava na presidência da República, ele deu o indulto ao Daniel Silveira. E isso é uma prerrogativa do presidente. Mas os ministros do STF entenderam que o presidente não tinha competência para fazer isso e anularam a decisão do presidente da República. Imagina só, nós precisamos, como brasileiros, não ficar calado, omisso, porque toda vez que Alexandre de Moraes toma uma decisão aqui no Brasil e que os brasileiros representados pelos deputados e senadores ficam calados, não respondem, apenas observa a ação arbitrária do ministro e deixa para lá como se nada tivesse acontecido, é exatamente isso que eles querem fazer. Porque à medida do tempo vai se passando e quanto mais ilegalidade ele vai tomando e ninguém faz nada, mais ele se sente mais forte, mais poderoso para colocar mais sanções, não contra estrangeiros, contra pessoas antidemocráticas, mas contra os próprios brasileiros. Devemos lembrar que a ministra Carmen Lúcia disse que 213 milhões de brasileiros são 213 tiranos. Ou seja, ela nos chamou de uma tirania. É inacreditável. E esses 11 ministros, eu acho que alguns deles se sentem o Deus do país, da nossa nação brasileira. Estão mandando mais do que o presidente, porque se o presidente está na cadeira que está, não está lá pelo mérito próprio, mas por causa de uma ajuda, por causa de uma judicialização política de ministros do Supremo Tribunal Federal que tem agido de forma ilegal, arbitrária e vergonhosa no nosso país. O Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos e, para mim, ele está fazendo um trabalho brilhante. Ele está buscando ajuda para controlar, para pôr limite nesses ministros que estão se sentindo além da sua toga, o super-ministro da Suprema Corte. Então, infelizmente, se nós nos calarmos, digo isso nós no sentido deputados que estão ali nos representando, se esses que estão lá se calar, não se opor e achar que está tudo bem, infelizmente, nós estamos encaminhando para uma Venezuela, para uma ditadura igual Cuba, igual China, e eu tenho certeza que não é isso que nós queremos para o nosso país. Mas graças a Deus que ainda nós não estamos em 2026. Graças a Deus que Bolsonaro ainda não está preso, e eu não duvido que isso vai acontecer. Mas daqui para lá ainda tem muita água para correr, e nós brasileiros é que temos o poder nas mãos no dia da votação, para colocar tanto deputados como senadores e eleger um presidente, ou Bolsonaro, ou aquele que Bolsonaro apoiar, para tirar esse desgoverno que aí está. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, curte, comente, compartilha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.